A supressão de informações contraditórias é uma espécie de suicídio intelectual. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O professor Brian Klaas é um professor de geopolítica do London College de Londres. Ele definiu em um artigo recente o termo armadilha do ditador para descrever um problema que aflige todo ditador após algum tempo, e claramente parece ter acometido Putin em suas decisões recentes. A armadilha do ditador é baseada na falta de informação confiável que o ditador tem sobre a realidade factual à sua volta. Toda liderança em uma estrutura hierárquica sofre do problema do mensageiro. Ninguém gosta de dar mais notícias para o chefe. Quem recebe mais notícias, por mais que tenha em mente que não é culpa do mensageiro, inevitavelmente registra tal interação como indesejada. Assim, pessoas honestas que dão más notícias, que criticam o próprio chefe, tendem a não ser promovidas na estrutura hierárquica. Ao contrário, aquele que gosta de dourar a pílula, ou mentir mesmo, acaba conseguindo promoção de forma muito simples e subindo na carreira. No final, toda liderança em estrutura hierárquica vai estar cercada dos chamados homens-sim, ou yes men, lacaios que repetem ao chefe exatamente aquilo que o chefe quer ouvir. O problema disso, bem, é impossível tomar boas decisões sem informações reais sobre o mundo factual. Em empresas privadas ou pequenas hierarquias de outros tipos, isso acontece, mas não é algo tão crítico. Grandes empresas criam até mecanismos para garantir que a alta direção da empresa consiga ter informações reais sobre o mundo, independente da estrutura hierárquica. Existe até um nome para isso, é governança. Governança é o conjunto de normas e boas práticas e controles cujo objetivo é exatamente evitar este problema, garantir que a alta direção da empresa tenha acesso a controles informatizados, informações, independente das pessoas que eles podem acessar para saber exatamente o que está acontecendo e fugir do dilema do mensageiro o máximo possível. Esse efeito ainda ocorre nessas organizações, mas é bem menor. Agora, ninguém gosta de ser criticado. O dono da empresa, o máximo que ele vai fazer se você irritar muito o seu chefe, ele vai te demitir. Mas você não vai ser torturado, mandado para um gulag ou ter toda a sua família presa por questionar o seu chefe. Em regimes ditatoriais, porém, é exatamente isso que acontece. Dado o custo de irritar o seu chefe, o melhor é sempre concordar com ele. Ao final, todo ditador acaba com uma enorme dificuldade de meramente ter informações reais, simplesmente porque as informações que ele recebe são sempre um eco do que ele fala. Mas não é só isso. Todo ditador enfrenta o problema da traição. Em uma democracia, se alguém não gosta mais do seu líder, pede para sair, se junta à oposição e tenta tirar o líder do poder na próxima eleição. Sérgio Moro fez exatamente isso com Bolsonaro, por exemplo. Foi uma traição, não tenha dúvidas, mas não uma traição violenta. Num regime ditatorial, a única forma de trocar o seu líder é com um golpe, com uma traição violenta. E como não há outra alternativa, sempre tem muita gente querendo dar golpe. Isso faz com que todo ditador acabe se tornando paranoico. Ele precisa ter certeza da lealdade das pessoas próximas a ele. E como é que eles fazem isso? Eles usam os chamados testes de lealdade. Tipicamente o ditador faz o seguinte, ele faz uma afirmação absurda para ver se aquele seu súdito concorda com ele imediatamente ou não. Aqueles que não concordam ou que meramente demoram a responder, que pensam antes de responder, pode indicar que aquelas pessoas pensam diferente de você e podem querer te tirar com um golpe mais adiante. Quem não lembra do 2 mais 2 igual a 5 do livro 1984? É exatamente esse tipo de coisa. Se você responder mecanicamente, é sinal de lealdade. Se você sequer parar para pensar, problemas. Na Coreia do Norte, os testes de lealdade são particularmente cômicos. Por exemplo, a história de que Kim Jong-un não peida. Lógico que todo mundo sabe que ele peida como qualquer outra pessoa no mundo. Mas esse era o teste de lealdade. Ele falava isso a um subordinado, e se o subordinado demorasse um pouco para concordar com ele, já sabe que é um traidor. Porém, esses testes de lealdade têm um problema, eles perdem a validade com o tempo.
Porque se todo mundo já sabe que Kim Jong-un não peida, então não dá mais para usar isso como um teste de lealdade, e daí ele tem que inventar outro. Como, por exemplo, o fato notório na Coreia do Norte que o grande líder aprendeu a dirigir com 3 anos de idade. Você duvidou? Seu traidor, direto para o campo de concentração, e sua família vai toda ser presa junto com você. Putin, Xi Jinping e outros ditadores fazem a exata mesma coisa, embora talvez usem temas menos cômicos. Ainda assim, testes de lealdade que exigem jamais contrariar o grande líder, não importa a besteira que ele fale. Qual o problema disso? Se você afasta todas as pessoas que pensam de forma independente, novamente você afunda ainda mais na sua armadilha do ditador. Só tem pessoas ao seu lado que repetem o que você fala, jamais haverá uma crítica, e mais dia menos dia você vai tomar uma decisão catastrófica porque simplesmente não tinha ninguém próximo a você com coragem para avisar. Olha, chefe, tu tá fazendo merda. Mas a armadilha do ditador não para aí. Quando o ditador toma uma decisão idiota do tipo vou invadir a Ucrânia e as coisas começam a dar errado, ninguém vai avisar ao ditador que as coisas estão dando errado. Muito menos que as coisas estão dando errado porque o ditador tomou uma decisão idiota. Ao contrário, como não há nenhuma outra saída para o subordinado nessa situação, a única coisa que ele pode falar para o ditador é que, olha, houve traição de outra pessoa. Supremo líder, você tomou a decisão correta. O nosso exército é a maior maravilha deste mundo, e lógico que tínhamos condições de conquistar a Ucrânia em 3 horas. Mas alguém te traiu, porque, por algum motivo inexplicável, não estamos conseguindo avançar, nossos soldados estão morrendo igual moscas e nosso estoque de mísseis está quase no fim. Só pode ser aquele outro subordinado de quem eu não gosto que está traindo você, Supremo Líder. E com isso começa o fenômeno da confusão entre falha e traição. Stalin tinha muito disso, tratar como traidor quem meramente falhava. Se os assessores fossem honestos, diriam que o problema é o planejamento que falhou. Mas, em última análise, se o planejamento falhou, foi culpa da decisão do Supremo Líder, então eles não podem falar isso. Isso implicaria em dar mais notícias para o Supremo Líder. Quem dá má notícia vai para o Gulag. A única alternativa é dizer que houve traição. Só que isso faz com que, mais uma vez, as decisões do líder sejam todas absurdas. Ele continua se guiando por informações erradas. Ao invés de corrigir os rumos, buscar um cenário de saída, ele vai começar a perseguir perdedores. Você falhou em sua missão, só pode ser porque você está me traindo. Eu tinha todas as informações que diziam que a sua missão era molezinha. Isso vai causar 2 problemas. Primeiro, que todo general, todo comandante em campo vai encarar cada batalha como tudo ou nada, porque compromisso significa ser tratado como traidor. Ao final, isso acaba gerando um monte de nada em termos de vitória. E depois que vai faltar ainda mais poder de decisão abaixo, porque ninguém vai querer mudar os planos de batalha para ser chamado de traidor depois. Acaba se tirando toda a inteligência da linha de comando e apenas obedecendo-se cegamente ordens de cima, que lembra, são dadas por pessoas que não fazem ideia do que está de fato acontecendo. Isso, lógico, vai gerar mais falhas em batalhas e assim mais traições na mente do ditador. Esse ciclo só acaba quando Putin executar todos os comandantes envolvidos nessa guerra ou quando eles disserem um basta e tirarem Putin do poder. Não há outra saída. O interessante é que essa visão apresenta um contraponto ao argumento do Hoppe, em Democracia, o Deus que Falhou. No livro dele, ele explica que o problema fundamental da democracia é a tendência de se focar no curto prazo e ignorar o longo prazo. Vale a pena para o presidente atual fazer, por exemplo, uma dívida enorme agora, dar dinheiro para o povo para tentar ganhar a próxima eleição. Porque, afinal, se ele perder a eleição, a dívida vai ficar para o próximo presidente mesmo. Então, não tem problema. A tendência é sempre fazer dívida, deixar o problema para o próximo presidente. Isso fatalmente gera a ruína econômica certa em países no longo prazo. Uma hora, essas dívidas vão deixar de ser sustentáveis.
Uma monarquia, argumenta Hoppe, seria melhor que uma democracia porque, ao planejar o futuro, o monarca não precisa cair na armadilha do curto prazo. Ele, ou alguém da família dele, vai estar no poder no futuro. Assim, é melhor pesar muito bem o curto prazo com o longo prazo. Mas existe este porém. O fato de não haver eleições ou troca programada de poder pode levar a traição e golpes. A preocupação com a traição pode descambar para ditaduras terríveis e violentas. Todos os países do mundo adorariam ser uma monarquia como a Inglaterra, relativamente livre e rica, mas arrisca-se chegar a uma monarquia como a Coreia do Norte, absolutamente ditatorial, autoritária e pobre. O grande objetivo precisa mesmo ser acabar com a coação estatal. Se um governo pode usar violência contra sua população, ele vai errar, seja pela priorização do curto prazo em uma democracia, seja pela armadilha do ditador em uma monarquia. Não existem direitos de papel, direitos garantidos porque o rei ou o Congresso escreveu num papel que você tem esse direito. Porque se o seu direito depende apenas do papel, basta o rei ou o Congresso jogarem o papel no lixo, rabiscarem alguma coisa diferente que você perde o seu direito. Então, não era direito para início de conversa. O único direito que existe é o direito jusnatural. Entendermos que direitos que temos não importa o que diga o governo. Você os possui independente de Constituição, de papel rabiscado, do que quer que seja. Só assim podemos evitar essas armadilhas. O direito à sua liberdade e o direito à sua propriedade privada. Isso é o que importa. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!